eu acho extremamente importante para fazer. Eu vou só começar a propor a discussão. Eu acho que nós começamos a perder a batalha em 1984. Eu digo isso porque o Walter acompanhou mais ou menos esse processo. Teve um camarada nosso que morreu em 2012, o Vitor Letícia. E pouco antes dele morrer, nós descobrimos que ele tinha câncer do pâncreas. Ele era um dirigente da nossa organização, nos anos 70, 80. Nós fizemos uma série de entrevistas com ele, quando a gente descobriu que ele estava com câncer de pâncreas, até para desafiá-lo, como uma forma de estimulá-lo a continuar vivo. E de fato, os médicos deram 2 meses de vida para ele, e os 2 meses acabaram virando 2 anos e meio, nesse processo de discussão que a gente teve com ele. E ele é um cara, ele foi talvez o cara mais erudito que eu conheci na minha vida, erudito assim, do ponto de vista do marxismo, militante. Ficou na ditadura, ficou mais de 1 ano e meio preso numa solitária de 11 passos por 11 passos, sem direito à luz elétrica para não ler. Sim. E ele faz o seguinte balanço. Quando ele fez esse balanço, para mim foi um tapa na cara. O balanço foi o seguinte: a esquerda errou completa e absolutamente ao aderir à campanha das diretas já em 1984. Porque quando você aderiu à campanha das diretas já, você aceitou o quadro institucional oferecido pela ditadura. A única palavra de ordem válida para a esquerda naquele momento não era a direta já, era abaixo a ditadura. Quando ele falou isso, um choque. Eu participei da campanha direta já, eu gritei direta já, eu entusiasmava com a direta já, e como todo o Brasil em 1984, fiquei frustrado quando não houve direta já. A pergunta que ele faz é: por que nós não gritamos abaixo a ditadura? Você imagina o Lula, no Pacaembu, com 1,5 milhão de pessoas ali, estava lá o Luiz Guimarães, Tancredo Neves. Em vez do Lula falar direta já, ele fala abaixo a ditadura, com 1,5 milhão de pessoas no Pacaembu querendo o fim da ditadura. Olha a diferença de qualidade. Aí não é o povo esperando o resultado no Congresso, no colégio eleitoral. Não é o povo esperando a votação da lei, como é que é a emenda Dantan de Oliveira. Não é o povo esperando o que os deputados vão fazer. Não! É o povo pegando nas suas mãos o seguinte: abaixo a ditadura. É punição já dos torturadores, cadeia para os militares, povo no poder. Essa era a palavra de ordem. Nós não fizemos isso. O PT não fez isso, a CUT não fez isso, a esquerda não fez isso. E aí a ditadura manobrou, impediu a Arena de votar. E o que sobrou para nós? Frustração. Uma frustração passiva. Acabou aí o PT e a CUT. Acabou aí. Acabou. O resto foi ilusão. Uma ilusão que nós aceitamos alegremente. Porque aí nós inventamos a palavra Lula lá e criamos para nós a ilusão de que bastaria eleger o Lula para as coisas no Brasil começarem a entrar em ordem. Eu falei essa frase. O Lula, com todos os problemas que ele tem, se a gente eleger o Lula, vai ser um pontapé na burguesia e já vai abrir uma cunha, os movimentos entrarem, não sei o que, nós vamos transformar o Brasil. Eu falei essa frase um monte de vezes. Toda a minha geração falou essa frase. E se a Rita falar que não falou, ela é mentirosa. Pode mandar prender. Nós caímos no ponto do Lula lá. E atenção, eu não estou culpando o Lula não. Eu não estou responsabilizando o Lula não.
Porque todos nós caímos. Não foi o Lula que falou isso. Nós falamos isso. Eu também estou me culpando. Ué, claro. Fui cego junto com todo mundo. O Walter falou isso. Quero ver se falar que não falou. Está escrito na Carlos Arthur. Ah. Para provar. Então, o problema aí de novo é a cegueira. É a cegueira. Porque a passividade nos leva à indignidade. Só tem uma forma de você não abrir mão da sua dignidade. É não ser passivo. Agora, nós somos conduzidos ao processo de passividade. Por cegueira, por medo, por falta de clareza, falta de ousadia. Você pode chamar o Espartaco de tudo, menos de passivo. Ele perdeu a guerra com Roma, mas ele fez a guerra com Roma. Nós não fizemos. Não fizemos. Simples. O Vito também, no final da vida dele, eu tive uma discussão. Eu, com a minha formação, que é trotskista, eu sempre deplorei o regime cubano. Por ser castrista, stalinista, filha da puta, não sei o que e tal. Ele chegou e falou para mim uma frase. Você vê que no final da vida o cara vai refletindo e ficando sábio. Ele falou uma frase: escuta, doutor, o Castro pode ser tudo isso que você está falando, mas eles expulsaram o imperialismo, nós não. Você está falando disso? Ah, ele quer a volta do capitalismo? Muito bem. Ele está negociando a volta de um negócio que ele expulsou. Nós não. Então expulsa o imperialismo antes, para depois falar mal dele. E a verdade é essa. Então eu acho o seguinte, o problema é que quando a gente fala de dignidade no plano moral, é fácil falar, porque a dignidade no plano moral, aliás, é mais fácil falar do que fazer, mas a dignidade no plano moral é uma coisa muito visível, muito óbvia. Alguém que está sendo submetido a um tratamento indigno, é óbvio, o cara está sendo submetido a um tratamento indigno. Agora, quando você transporta essa discussão para o plano político e pergunta qual é a posição digna no plano político, a coisa é complicada, porque parecia que defender direta já naquela época era uma posição digna, e não era. Moralmente era, você se sentia bem. Você lá no Vale do Pacaembu, direta já, não sei o que e tal. Moralmente você estava, mas politicamente você estava no ponto do vigário, doutor. Você embarcou, é Tancredão, não vamos nos dispersar. E aí quem foi eleito presidente do Brasil? O cara que era presidente da Arena, o Sarney. O principal partido da ditadura foi o presidente do Brasil Democrático, uma demência. E nós aceitamos isso. Aceitamos isso. O Paulo Arantes tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte: a maior vitória da ditadura militar foi ter feito a gente acreditar que ela acabou. Na minha opinião, não acabou nada. Eu acho que ela mudou a sua forma, ela mudou a vitrine, mas ela conseguiu cooptar para sua sustentação a direção do PT e a direção da CUT. E nós fizemos parte desse processo, querendo ou não. Porque a pergunta é a seguinte: qual foi a instituição da antiga ditadura militar que não existe mais? Qual foi? O SNI virou a BIM. Os generais da ditadura continuam modificando até hoje. As prisões, nunca se praticou tanta tortura no Brasil como hoje, aliás, muito mais do que na época da ditadura. O Estado brasileiro hoje, mais do que na época da ditadura, aliás, mais do que na época da ditadura, o Estado brasileiro hoje move uma guerra contra os negros e os pobres que vivem nas periferias das metrópoles. A ditadura não fazia com a população negra e pobre da periferia o que a polícia militar está fazendo hoje.
com a bênção da opinião pública. Essa é a realidade das coisas. Nós somos parte dela. Nós, quer dizer, a nossa geração, mais jovens aqui, não participaram. Lá no Pacaembu, direto já, e estamos culpados por causa disso. Mas os velhos que estão aqui, nós participamos disso. Então, aí vem a pergunta, tá, Arbex, mas se nós erramos naquela época, qual é a certeza que nós temos que não vamos errar hoje de novo? Nenhuma certeza. Nenhuma certeza. Pode dar tudo errado com os Síriza, por exemplo, pode dar tudo errado. E olha, eu digo mais, se der errado essa coisa com os Síriza, vai ser uma tragédia tão grande para a Grécia. Por quê? Porque a população depositou a confiança no Síriza. Essa senhora, ela não é um exemplo singular, ela é a maioria. A maioria das pessoas depositaram confiança no Síriza. Se o Síriza fracassar, vai ser assim um horror, porque as esperanças acabaram se o Síriza fracassar. E pode acontecer. Mas eles estão tentando. E enquanto eles estão tentando, nós temos que apoiar o que eles estão fazendo. Não tem outro caminho. Pode não ser do jeito que eu gosto, eu posso não ir muito com a cara do sujeito ali, ele pode fazer alguma concessão ou outra, por sei lá para quem, mas eles estão tentando. É o que existe. Não é o que eu gostaria, mas é o que existe. O Podemos não tem ilusão no Podemos. A grande parte dos dirigentes do Podemos eram do Partido Socialista ou do Partido Comunista. Não são jovenzinhos inexperientes que estão agora assumindo, não. São puta velha. E eles podem levar o Podemos para um beco, podem. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que apoiar o Podemos, não tem outra alternativa. Vamos falar, não, eu vou sentar no meu trono de quem sabe tudo e vou ficar falando, não, se eles fizerem isso aqui eu não apoio. Ah, tenha paciência. No caso de Chiapas, que ele mencionou, Chiapas chegou até um ponto a defesa da dignidade dos povos locais, que passou pela defesa do milho. Havia regiões do sul do México que havia 200 espécies de milho. Aí os caras começaram a botar milho transgênico lá, o milho transgênico começa a contaminar as plantações, e as 200 espécies viraram 40 espécies. Desapareceram as espécies de milho. Os caras começaram uma revolta para defender a diversidade do milho, porque isso é o modo de vida deles, é o que eles comem, é o que o vô dele comia. Ou a defesa do idioma. Teve um momento que o governo central do México pediu, pelo amor de Deus, os caras em Chiapas começarem a falar espanhol, porque eles recuperaram o idioma deles, que eles só falavam no idioma ancestral pré-colombiano deles, de modo que os agentes do governo federal iam para Chiapas tentar conversar com a população, eles não entendiam o que a população falava, e a população não falava em espanhol com eles, porque o nosso idioma é esse, não é o teu. Isso é do caralho. Agora, os caras, para chegar nesse ponto de elaboração, isso demandou o quê? Demandou todas as reuniões que eles fizeram, demandou um processo lentíssimo de elaboração, etc. Tal. Nós temos que construir a nossa linguagem, que não pode ser a linguagem da Rede Globo, não pode ser a linguagem das telenovelas, não pode ser a linguagem do jornal comercial. Que linguagem é essa? Sei lá, meu. Eu não sou de Salvador. Aliás, se me perguntar qual é a minha linguagem de São Paulo, eu também não sei. Quer dizer, o problema é muito mais complicado. É um problema da gente conseguir retomar uma coisa identitária, de coletividade, de solidariedade das pessoas, de pertencimento a uma região geográfica, para utilizar um conceito do Milton Santos, que é daqui. Pertencimento a uma comunidade geográfica, com seus laços de simpatia e de afetivos, que consigam dar um outro parâmetro que não o mercado, as leis da produtividade, o dia a dia condicionado pelo ganho.
Como é que nós fazemos isso? Não sei, mas é o que tem que ser feito. Porque é a nossa defesa no momento de barbárie. Isso quer dizer, reinventar a linguagem. A esquerda tem que reinventar a linguagem. Porque enquanto continuar com uma linguagem panfletária, sectária, e achar que o cara que está indo atrás dos evangélicos é de direita, nós estamos fodidos, nós não vamos nunca dialogar com esse cara. Eu entendo porque ele vai com os evangélicos. Eu entendo porque que ele está desesperado, ele agrega valores que para mim são repugnantes, mas que para ele é a vida dele. Se eu não entender isso, eu não converso com o cara. Ai não, direito. Não é direito, vai lá e conversa com ele, vê o que ele acha da vida, conversa com ele. E muitas vezes a gente se surpreende. Aliás, sempre a gente se surpreende. Eu conheço exemplos de pessoas de direito que têm uma atitude diante da vida muito mais digna e honesta do que um monte de gente de esquerda que, pelo amor de Deus, se esse cara tomar o poder um dia, eu vou embora. É complicado, mas é o que nós temos que fazer. Uma outra coisa que o Vitor Letícia falou, que eu achei muito legal para mostrar isso. Ele falou: você reparou que não existe mais o malandro? O malandro carioca? Porque não pode mais existir o malandro carioca. O malandro carioca era o cara que no morro, ele era o sambista, ele era o traficante, ele fazia a relação entre o morro e o asfalto, ele cuidava do pedaço, ele negociava com a polícia, ele era o cara que cuidava do equilíbrio entre a delinquência e o mundo urbano, vamos dizer, a delinquência no morro e o mundo urbano. E era um compositor, é um malandro, o cara que andava de branco, tênis branco, não sei o que e tal. Acabou esse cara, porque o que existe hoje é uma guerra entre narcotraficantes armados até os dentes, com fuzis, metralhadores, etc. Tal, e uma polícia que cerca o morro como se o morro fosse território ocupado por uma força estrangeira que tem que ser militarmente derrotada. Nesse mundo não tem mais lugar para o malandro, para a ginga, para o jogo de cintura. Não tem mais. Porque é a guerra do Estado contra o morro. E da onde veio isso? Veio da guerra às drogas, da penetração do imperialismo no Brasil, da polícia brasileira, o DEA, o FBI, os agentes de Israel que aprendem a reprimir populações urbanas na Palestina e vão usar essas técnicas no morro do Rio de Janeiro. Vem do Haiti, as tropas brasileiras que vão no Haiti treinam reprimir favelas no Haiti, utilizam, e isso não é o Arbex falando, isso aí é o coronel Heleno Fragoso, que foi o principal dirigente das tropas da MINUSTAH, o exército brasileiro intervém no Haiti. Ele disse claramente e explicitamente para quem quis ouvir: as UPPs no Rio de Janeiro são diretamente extraídas da nossa operação de guerra no Haiti. Ele falou isso. Então é o Estado brasileiro declarando guerra contra uma parte da população brasileira. É a parte